Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Eu quero nesta noite mais uma vez orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Que o Senhor nos conceda uma noite de paz, de sono tranquilo e restaurador. Eu vou ler um texto da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 22. Vou falar sobre os 7 conselhos do apóstolo Paulo. Antes de ler, eu peço que você compartilhe também essa oração com alguém da sua família, com alguém da sua igreja, da sua classe, da escola dominical. Diz assim a palavra do Senhor para nós meditarmos nessa noite. Regozijai-vos sempre, versículo 16. Orai sem cessar, 17. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. 7 conselhos do apóstolo Paulo. Conselho é uma advertência que alguém dá. É uma opinião. A Bíblia nos diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Jeremias 7,14 diz que o povo rebelde andou segundo o seu próprio coração e não seguiu os conselhos, e por isso se deu mal. Provérbios 20, versículo 18, estou com a Bíblia aberta aqui, diz assim: cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. Provérbios capítulo 12, versículo de número 15, também diz assim: o caminho do tolo é reto a seus próprios olhos, mas quem dá ouvidos ao conselho é sábio. Isaías 9,6 dá 7 nomes ao Senhor Jesus, 5 nomes ao Senhor Jesus, e diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, ok? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Baseado nessa palavra introdutória, eu quero passar para você, antes de nós orarmos, 7 conselhos do apóstolo Paulo. Primeiro conselho: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. É o versículo 16. O Salmo 100 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canto. A pessoa, quando vai à casa do Senhor e está entristecida, ela não consegue cultuar. A Bíblia manda servir ao Senhor com alegria. Joel 2, versículo 23, na promessa de derramamento do Espírito Santo, diz que haverá alegria, porque o Senhor deu ensinador de justiça. E 2,23 de Joel diz também que o Senhor vai mandar a chuva temporã e a seródia. É chuva de outono e chuva de primavera. Glória a Deus por isso. Regozijai-vos sempre é o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Filipenses 4, versículo 4 diz: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Primeiro conselho é se alegrar no Senhor. Segundo, orai sem cessar. Versículo 17, orai sem cessar. Efésios capítulo 6 e o versículo 18 nos adverte que nós devemos sempre orar. 6, 18 de Efésios diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os tempos, por todos os santos, perdão. Então, é orando em todo tempo ou orando sem cessar. Então, você está no trem agora, voltando para casa, vem em espírito de oração, orando em espírito. Está caminhando, está andando na rua, está sentado, está em pé no trem, no metrô, está no carro, está dirigindo, eu posso estar orando. É orar sem cessar, porque quando nós damos brecha na nossa mente, o inimigo entra com alguma coisa. O primeiro conselho de Paulo
regozijai-vos sempre. Segundo conselho, orai sem cessar. Terceiro conselho, sede agradecidos. Agradecer por tudo, é o versículo 18. Colossenses 3,15 manda que nós sejamos agradecidos. Lucas 17, do 12 a 19, o nosso querido médico amado, o médico de Paulo, Lucas, um evangelista fenomenal, nós estudamos recentemente na escola dominical. Lucas era um historiador. Lucas é diferente dos outros evangelhos porque ele não andou com o Senhor, mas ele coletou as informações dos demais discípulos. E Lucas diz, no capítulo 17, do 12 a 19, que Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Terceiro conselho de Paulo é agradecer. Quarto conselho do apóstolo Paulo, não apagueis o Espírito. Versículo 19, não extinguir o Espírito é desprezar, né? A ação do Espírito Santo. Isaías 61 diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Mateus 5, versículos 14 e 15, no Sermão da Montanha ali, Jesus diz assim, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como apagar um crente cheio do Espírito Santo, não tem como apagar uma lamparina acesa, não tem como esconder ela debaixo da cama, porque ela é luz do mundo e é sal da terra. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, versículo 20. Nós vemos lá no livro de 2 Samuel 6,16, que Mical desprezou Davi e ela ficou estéril. Então não sejamos estéreis, não desprezemos os servos do Senhor e a palavra do Senhor colocada na boca dos seus profetas. Sexto conselho do apóstolo Paulo é retende o bem, ou seja, retende aquilo que é bom. São muitas situações, né? São muitos conselhos, são muitas opiniões, mas você tem que reter o que for bom. Mateus capítulo 13, vou ler para você. Mateus capítulo 13, versículo 52, diz assim, e ele disse, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aleluia. Você tem o novo e o velho, o bom e o ruim. Escolha o que é bom, retenha o que é bom. E o último conselho de Paulo, é o sétimo. Eu estou falando de 7 conselhos de Paulo nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 22. O sétimo conselho é, abstende-vos de todo mal. Abstende-vos de todo mal. Ou seja, se afaste do mal, se afaste da roda dos escarnecedores, né? Sai do meio, né? Desses ímpios, sai dela, povo meu. Judas, apóstolo do Senhor, no versículo 23, diz assim, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Até a roupa manchada da carne, você e eu devemos aborrecer, se afastar. Esses são os 7 conselhos de Paulo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, sejam agradecidos, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, retenham o bem e abstenham-se do mal. 1 Timóteo 5,21 diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Guarde esses conselhos, esses 7 conselhos de Paulo nesta noite e tenha assim uma noite abençoada debaixo da direção do Senhor. Bondoso Deus, Santo e Eterno Pai, eu quero, Senhor, apresentar cada um dos teus filhos nesta noite. Tenho falado da tua palavra sobre os conselhos do teu filho, o apóstolo das nações. E eu quero te pedir que cada um dos teus servos, nesta noite, aceite esses conselhos para serem felizes. Ó Deus, que eles possam se regozijar em ti,
se alegrar na tua palavra, se alegrar porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. A alegria da salvação. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que eles possam também aprender a orar sem cessar. Muitos têm uma rotina acelerada, muitos têm uma rotina apertada, não podem dedicar um determinado tempo devocional, mas podem orar andando, orar trabalhando, orar dirigindo, orar pelo caminho, deitando-se e levantando, como diz a tua palavra em Deuteronômio capítulo 6. Também te peço que todos nós, Senhor, sejamos mais agradecidos pelo dia que tivemos, pela noite que teremos, pelo que o Senhor nos deu nesse dia e por tudo que dará ainda. Por tudo que o Senhor fez e por tudo que vai fazer, te agradeço, como diz aquela canção. Que nós, Senhor, não deixemos apagar o dom de Deus que há em nós. Como Timóteo estava desanimando e Paulo disse, Timóteo, não despreze, não apague o dom de Deus que há em ti. A palavra no original diz, renova de novo a chama viva do fogo. Que o Senhor renove essa chama em nós e não deixe que o Espírito apague. Não desprezemos as profecias, que o Senhor nos instrua, nos dê discernimento, para nós não desprezarmos a palavra que vem do Senhor. Aleluia. Que nós possamos reter o que é bom e que nós possamos em todo tempo nos desviar do mal. Nos desviar do mau conselho, nos desviar do mau caminho, nos desviar daquele parente, amigo que tenta nos levar a caminhos tortuosos. A palavra do Senhor no Pai Nosso diz, livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê discernimento. Senhor, eu oro pela nossa cidade, pelo Rio de Janeiro, por cada cidade onde os teus filhos estão recebendo esta oração. Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ó Deus, mas se o Senhor guardar, se o Senhor acampar o teu anjo ao redor, haverá livramento e nós teremos uma noite tranquila, de paz e de sono restaurador. Essa é a nossa oração e eu oro a Ti agradecido e certo da vitória, em nome de Jesus. Amém.